Glória a Deus, glória a Jesus. Saúdo a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Quem saúda aqui é a missionária Teresa. Glória a Jesus. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um joinha, dá seu like, compartilhe. Seja um evangelista, ganhe alma para Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Venho aqui trazendo uma palavra para a edificação da vida do irmão, da vida da irmã. E é uma palavra na direção do amado Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Esta palavra encontra-se na carta de 1 de Coríntios, no seu capítulo número 3, no seu verso 16, 17. Diz essa palavra do Senhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Glória a Jesus. Amada igreja do Senhor, aqui o nosso Senhor vai falar conosco por meio da boca do seu servo Paulo. Amém? Glória a Jesus. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer: vós não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Quem destruir o templo do Espírito Santo também será destruído. Entenda, amada igreja do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Nós somos seres espiritual, que temos corpo, temos alma, temos espírito. Mas o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita, aleluia, no corpo do homem. Então Deus olha para nós como a casa, como a morada, como um edifício, onde o seu Espírito Santo vai morar. No passado, no tempo, aleluia, no tempo do, aleluia, glória a Deus, dos profetas, quando Deus, ele então decretou a lei, os 10 mandamentos para o seu povo. Aí, no passado, Deus, ele se manifestava por meio de sacrifício de bezerro, sacrifícios de sangue. Então, aí Deus se manifestava, aparecia no templo feito de mãos humanas. Mas, aleluia, entenda uma coisa de que, glória a Deus, depois do sacrifício do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Deus, ele já não habita em templo feito com mãos humanas, mas Deus, ele habita no corpo do homem, que somos nós, que somos a morada e o templo do Espírito Santo de Deus. Entenda que nós somos oleiro na mão do... Nós somos barro, glória a Deus, nós somos barro na mão do oleiro. Nosso Deus, ele é oleiro, nós somos o barro. Então, aleluia, o barro está para obedecer o oleiro. O barro está para fazer a vontade do oleiro, porque é o oleiro que manda, que comanda. Então, assim, o barro. O Senhor vai nos alertar que nós somos a morada do Espírito Santo. Se a gente destruir esta morada, então nós também seremos destruídos. Como é que Deus vai destruir a todos aqueles que não obedecem à palavra do Senhor? Por meio da desobediência, porque muitos vão destruindo o templo do Espírito Santo com a mentira, com a fofoca, com a calúnia, com a soberba, com a vanglória, com a arrogância, com o orgulho, com a ganância, com a avareza, com o roubo, com a prostituição, com a bebedeira, então fazendo marcas no corpo, fazendo tatuagens, usando piercing, então isso tudo destrói o templo do Espírito Santo, porque tudo isso, aleluia, faz com que o pecado no homem venha superabundar e faz com que o Espírito Santo se afasta do homem. E o Senhor está a dizer que todo aquele que destruir o templo do Espírito Santo também será destruído. Entenda uma coisa, de que o corpo que você tem não é teu, meu irmão, não é teu, minha irmã. Esse corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. Esse corpo é a casa do Espírito Santo de Deus. Então nós sendo a morada do Espírito Santo de Deus, nós devemos guardar, nós devemos cuidar o templo do Espírito Santo de Deus, com que amanhã nós não venhamos ser destruídos e sermos julgados, condenados, jogados então assim no calabouço do inferno, jogados no inferno, nas chamas ardentes, não. Então o Senhor nos alerta que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, não é para a prostituição. E Deus, ele vai alertando, aleluia,
Na carta de Tiago 4,4, vai dizer que adúlteros, vós não sabeis que a amizade com o mundo é amizade com Deus. A partir do momento em que o homem ele começa a fazer a vontade desta terra, começa a fazer a vontade deste mundo, começa a obedecer à vontade da sua carne, então ele vai começar destruindo, né, o templo do Espírito Santo, como eu acabava de dizer, com o álcool, com a prostituição, com a avareza, com a ganância, com a fofoca, com a mentira, com falsos testemunhos, com todo tipo de pecado que não agrada ao Senhor. Então a palavra vai dizer, aleluia, na carta, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Na carta de Romano, aleluia, vai nos dizer assim, glória a Jesus, em Romano 8:23, que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meu irmão, não queira tu cair na mão de Deus e ser julgado como alguém que destruiu o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada, nós somos a casa do Espírito Santo. E o Senhor nos chama com que nós venhamos ser, na verdade, casa santa e purificada. Uma casa que não, aleluia, glória a Jesus, uma casa que se encontra pura, para com que o uso do Espírito Santo. Então Deus ele quer o nosso corpo puro, santo, para com que o Espírito Santo venha morar em nós. Não sei que a palavra vai dizer também, 1 de Pedro, no seu capítulo 1, no seu verso 15 e 16, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. Então Deus não nos chamou para a imundícia, Deus não nos chamou para o pecado, o Senhor nos chamou para a santidade. O Senhor nos escolheu como um povo santo, um povo puro, um povo eleito, uma nação santa, separada deste mundo, para então ser a morada do Espírito Santo. Então o Senhor vai dizer também que, aleluia, na carta de Isaías 59:1, de que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos não estão fechados para que não possa atender às orações do seu povo. Mas o pecado faz ele a separação entre Deus e nós. Então não venhamos nós pecar contra nosso Senhor com nosso corpo. Venhamos nós honrar o nosso Senhor com nosso corpo, com que Ele seja glorificado por meio do nosso corpo. Nós somos a morada e a casa e o templo do Espírito Santo. O Senhor ele te chama, meu irmão. O Senhor ele te chama, minha amada, com que Ele venha então se fazer morada dentro de você, porque a palavra vai dizer, aleluia, Jesus Cristo ele é tão gentil, tão civilizado, que ele não esforça, não obriga ninguém, mas ele bate a porta. Por isso é que ele vai dizer em Apocalipse, aleluia, 3:20, eis que eu bato a porta, e todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu e meu Pai entraremos nele e faremos a morada nele. Então entenda, nós somos a morada de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, e todo aquele que destruir com pecado será também destruído no último dia. O recado já foi dado. Quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito Santo. Então venho aqui dizer para a igreja amada do Senhor, o Senhor ele te chama nesta tarde, nesta manhã. Abra a porta do teu coração. Deixa o Espírito Santo fazer morada na tua vida. Deixa que o Espírito Santo venha transformar você. Venha fazer de ti, na verdade, um vaso de honra nas mãos de Deus. Então, se tu crê, receba esta palavra em nome de Jesus Nazareno e seja um vaso de valor e não um vaso de desordem. Jesus te ama e Ele está voltando. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todo irmão que recebeu esta palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.